A menopausa é uma fase super natural da vida, né? Mas vamos combinar, muitas vezes ela vem cercada de dúvidas, de muita incerteza. A proposta aqui hoje é justamente essa. A gente vai mergulhar no que a ciência mais moderna tem para nos contar, para transformar essa confusão toda em clareza. Vamos lá. E para começar, olha só esse número que impressiona. Até 80% das mulheres lá nos Estados Unidos passam por sintomas vasomotores, sabe aqueles famosos fogachos, as ondas de calor, durante a transição da menopausa. Ou seja, é uma experiência muito, mas muito comum mesmo. E o problema é que, por muito tempo, a conversa sobre tratamento foi super confusa, cheia de mitos, de medo mesmo. Então, a grande questão que vai guiar nossa análise hoje é: o que a ciência de verdade, a ciência de agora, nos mostra sobre as opções que existem? Para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, vamos entender a biologia por trás de tudo. Depois, a gente mergulha na revolução da terapia hormonal e nas novas opções que não usam hormônios. E, por fim, a gente fala de estilo de vida e como colocar todo esse conhecimento em prática. Então, para a gente responder aquela nossa pergunta principal, a gente tem que começar do começo. Entender o que acontece no corpo é, sem dúvida, o primeiro passo para tomar as melhores decisões sobre a própria saúde. E aqui um ponto fundamental. Menopausa não é doença, gente. É uma transição biológica. É um processo, sabe? Gradual, complexo, que simplesmente marca o fim da fase reprodutiva. Simples assim. E é super importante saber que essa transição não acontece do dia para a noite. Ela tem fases. Começa com aquela irregularidade nos ciclos, na perimenopausa precoce, depois avança para fogachos mais intensos na fase tardia, e aí, na pós-menopausa, a atenção se volta para outras coisas, como o risco cardiovascular, por exemplo. É uma evolução. Mas afinal, por que acontecem os tais fogachos? Essa analogia aqui no slide é ótima, olha só. É como se fosse um termostato com defeito. A queda do estrogênio meio que desregula os neurônios específicos lá no cérebro que controlam a nossa temperatura. O resultado? Aquelas ondas de calor que vêm do nada. Isso nos leva direto para a nossa segunda parte e para um dos conceitos mais importantes hoje em dia, quando o assunto é menopausa, a terapia de reposição hormonal, a famosa TRH. E uma ideia que, olha, mudou completamente o jogo. Então, o ponto crucial é este aqui, a hipótese do tempo. Ela basicamente estabelece uma janela de oportunidade. O que isso quer dizer? Que começar a terapia hormonal ali pertinho do início da menopausa, para a maioria das mulheres saudáveis, não só é seguro, como é muito benéfico. E essa tabela, gente, ilustra esse conceito de um jeito perfeito. Para quem tem menos de 60 anos ou está há menos de 10 anos na menopausa, a balança pesa e muito para o lado dos benefícios. Já para quem começa mais tarde, a história muda. Os riscos cardiovasculares aumentam e a abordagem tem que ser outra. O quando se inicia o tratamento importa demais. Bom, agora vamos aprofundar um pouco mais nisso. Porque a terapia moderna não é uma receita de bolo, sabe? Ela é totalmente personalizada. E um dos pontos mais importantes dessa personalização é a via de administração do hormônio. O estrogênio que a gente toma pela boca, o oral, passa primeiro pelo fígado, e isso pode aumentar o risco de formar coágulos. Já a via transdérmica, que são os adesivos ou géis, vai direto para o sangue. Ela desvia do fígado e por isso é considerada bem mais segura nesse quesito. A mesma lógica vale para o progestogênio, que é o hormonizado para proteger o útero. A versão micronizada, que é quimicamente idêntica à que o corpo produz, é tida como mais segura, principalmente quando a gente fala do risco de câncer de mama, se comparado a algumas opções sintéticas mais antigas. Isso é tão sério que o Consenso Brasileiro de Menopausa de 2024 deixa bem claro: a preferência tem que ser sempre por produtos de farmácia, aqueles regulamentados. Fórmulas manipuladas, chamadas de artesanais, simplesmente não oferecem a mesma garantia de pureza, de dose certa e, claro, de segurança. Mas e quem não pode ou simplesmente não quer usar hormônios? Bom, a ciência também avançou e muito nesse campo. Vamos dar uma olhada nas novidades. Então, apresento para vocês os antagonistas do receptor NK3. Essa é uma classe de medicamentos que é, nossa, revolucionária. Eles não são hormônios. Em vez disso, eles agem direto naquele termostato cerebral com defeito, que a gente falou, acalmando os neurônios que causam os fogachos. É uma ação super precisa. O fesolarintante é hoje o principal nome dessa nova classe. Por ser um dos primeiros com esse mecanismo de ação, ele foi estudado à exaustão
E os resultados, olha, são muito, muito promissores. E quando a gente fala em resultados, eles são realmente impressionantes. Os estudos mostram que o fesolinante taiante consegue uma redução bem significativa na frequência dos fogachos, muito maior do que o efeito placebo, como dá para ver bem nesse gráfico. É uma nova era de verdade para o tratamento não hormonal. Ok? Além dos fogachos, existem outros sintomas que também precisam de atenção, né? Vamos ver agora as soluções mais direcionadas e também o papel fundamental que o estilo de vida tem nisso tudo. A síndrome geniturinária da menopausa, ou SGM, é uma condição super importante. Ela causa secura, dor, sintomas urinários e aqui tem um detalhe crucial. Diferente dos fogachos que podem passar com o tempo, a SGM tende a piorar se não for tratada. Mas a boa notícia é que existem tratamentos locais que são muito seguros e eficazes. Opções como o estrogênio vaginal em baixa dose, por exemplo, têm uma absorção para o corpo todo mínima, quase zero. Ele resolve o problema direto na origem, sem os riscos da terapia sistêmica. E a testosterona, em que se fala tanto? Bom, o consenso global de especialistas é bem direto ao ponto. A única indicação com evidência científica forte para o uso de testosterona em mulheres é para o transtorno do desejo sexual hipoativo, e sempre em doses que imitam a fisiologia normal. Certo, chegamos na nossa última parte. Como é que a gente pega toda essa informação e transforma em ações práticas para o dia a dia? Vamos colocar o risco em perspectiva, que isso é muito importante. Aquele pequeno aumento no risco de câncer de mama com 5 anos de terapia hormonal combinada, estamos falando de cerca de 3 casos a mais para cada 1.000 mulheres. Esse risco é comparável ao de fatores do nosso estilo de vida, como a obesidade, o consumo regular de álcool ou até mesmo o sedentarismo. Isso ajuda a gente a ter uma dimensão real das coisas, né? Então, como levar toda essa informação para uma conversa produtiva com um profissional de saúde? Esse guia pode ajudar. Primeiro, monitorar os sintomas, conhecer o próprio corpo. Segundo, entender o perfil de risco pessoal. Terceiro, discutir todas as opções, sem exceção. E por último, um ponto crucial, reavaliar o plano de tratamento todo ano. E a gente termina com essa reflexão. A ciência, como vimos, avançou demais. Hoje existem clareza e opções seguras como nunca antes. A grande questão que fica é: como a gente pode garantir que essa informação de qualidade chegue a todas as mulheres? Como fechar essa lacuna de conhecimento e capacitar cada uma a viver essa fase da vida da melhor maneira possível? Fica aí o pensamento. Obrigado pela companhia.